pela oportunidade que nos concede, já que nos reunirmos com a finalidade de estudarmos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. É sempre esta a finalidade desta casa e certamente a nossa aqui também na noite de hoje. Não sei se ela escolheu a temática, porém é a temática da noite, não é isso? Mais se pedirá, né? Esse ângulo de visão é que nós vamos tecer os nossos comentários na noite de hoje, sempre direcionados neste ponto da responsabilidade do compromisso de cada um de nós, espíritos reencarnados na seara de Jesus. Por mais que nós não compreendamos ainda as nossas responsabilidades, e não estejamos agindo segundo as diretrizes assumidas por Jesus, nós certamente temos no nosso consciente todo este informativo, todas essas deliberações, e elas nos facultarão no momento próprio, se já não estamos efetuando a nossa caminhada. Porém, nós gostaríamos de fazer algumas lembranças introdutórias, e começamos então pela introdução do Livro dos Espíritos. Acredito que todos aqui já conheçam a obra O Livro dos Espíritos, é a razão primeira da doutrina espírita. Se eu me intitulo espírita, conhecedor, praticante, interessado, já estou buscando, o Livro dos Espíritos é a obra fundamental. Conhecer as 1019 questões ali inseridas, para ter um respaldo realmente do que é o Espiritismo e de como nós devemos nos pautar a este respeito. A introdução, ela é bastante extensa, mas já é uma projeção daquilo que o Espiritismo traz e espera de cada um de nós. Encontramos então, no livro chamado a expressão mais simples do Espiritismo e seus opúsculos, que Kardec nos deixou, uma ideia já de abertura do Espiritismo no seguinte contexto: que o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Veja, já nos chama a atenção para o estudo. O que é o Espiritismo? É uma ciência de observação e é também uma doutrina filosófica. O que é uma filosofia? Então, quando nós falamos, até algumas vezes orgulhosamente, que a doutrina espírita é uma ciência, uma filosofia e uma religião que está calcada no tripé, não é isso? O que é a ciência? O que é a observação? De que forma ela se efetiva? Não sei, ciência é a química, a biologia, a física. E a ciência? Dessa inter-relação do mundo material com o mundo imaterial, o mundo dos espíritos. É essa ciência de observação. Por isso o estudo constante da doutrina espírita para compreendermos. E o que é essa filosofia? Pois o Livro dos Espíritos é o livro filosófico, basilar da doutrina espírita. Exatamente quando ele coloca que a filosofia vai compreender, então, todas as consequências morais decorrentes dessas relações de nós conosco mesmo e com o mundo dos espíritos. Consequentemente, quando nós estudamos a ciência, a nossa ciência ela é exatamente de observação, que ela está calcada nessa inter-relação através da mediunidade com o mundo espiritual. É aí que Allan Kardec, então, direcionou-se, concluiu 5 obras e mais 12 revistas espíritas, formando um contingente de 20 obras da codificação. Então é importante para que nós compreendamos o Espiritismo, que nada mais é cristianismo redivivo, possamos então nos calcar no ponto que se eu sou cristão, eu sou um espírita cristão, eu sou um cristão espírita, e realmente falar isso compreendendo aquilo que estamos fazendo ou como nós estamos nos comportando. Vejamos essa ideia no mesmo livro, o Espiritismo na sua expressão mais simples. É um opúsculo que Kardec nos deixou. O Espiritismo dando-nos a conhecer o mundo invisível que nos cerca, suas relações com o mundo visível, do mundo invisível conosco, natureza e o estado dos seres que habitam esse mundo invisível, e por conseguinte o destino do homem depois da morte é uma verdadeira revelação, na acepção científica da palavra. Nós vamos encontrar então na terceira obra, o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi lido aqui agora. Primeiro capítulo.
primeiro capítulo, exatamente as três revelações, os três reveladores, né? Moisés, Jesus e o Espiritismo. Abre o livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos é uma concatenação de ideias e de valores que vai se sobrepondo, vai se ajustando e vai se desenvolvendo. Não é nada esparso ou sem diretrizes de profundidade, porque foram os Espíritos reveladores que o trouxeram a nós. Então, uma revelação foi revelada, não é uma concretização tal qual as demais ciências. Os resultados dessa revelação, coloquei uma revelação nova que veio, vem encher o vácuo que a incredulidade cavava. Antes do Espiritismo, 1856, então meados do século XIX, o descrédito religioso era completo. Todos os homens de ciência, os pensadores, os que tinham um pouco mais de acuidade, não acreditavam mais nas vãs colocações das religiões de então com dogmas materiais. Aquela colocação, como nós conhecemos até hoje, que vem se sobrepondo ao inferno, ao céu, ao purgatório, com situações correlatas. Conhecendo então a natureza do homem, os pensadores souberam então discernir aquilo que é proveniente de Deus e aquilo que é proveniente das ideias do homem. Então, exatamente, o Espiritismo vem preencher esse vácuo, porque ele se torna então substancialmente uma ideia que preenche a nossa compreensão, o nosso entendimento. Que quando eu passo a ter essa compreensão da inter-relação do mundo material com o mundo imaterial, consequentemente de mim mesmo, alma imortal criada pelo Pai para não ter fim, consequentemente eu compreendo ontem, hoje e amanhã. Se eu compreendo eu ontem, eu hoje e eu amanhã, eu passo a ter substancialmente aquilo que a doutrina espírita chama de fé raciocinada. Eu passo a compreender essa dimensão e essa relação com o Criador, não mais de uma forma do crer e aceitar o que o outro diz, mas de perceber e pensar aquilo que a minha razão me permite desenvolver. Então veio levantar os ânimos, né? Abatidos pela dúvida naquele momento, tanto é que Allan Kardec não fala em religião até o Evangelho. Ele deixa uma ciência, como ciência foi aceito e foi propalado da forma que nós conhecemos. Então veio tirar a dúvida e essa perspectiva então do nada e imprimir em todas as coisas exatamente uma razão de ser. Quando eu compreendo que Deus é sumamente bom e assim por diante, nós vamos tratar disso, eu mudo a minha configuração de um Deus apenas que pune, um Deus temeroso, um Deus que esbraveja e que quer mal os seus filhos. Consequentemente, nós encontraremos na introdução ainda do Livro dos Espíritos, na primeira parte, do primeiro item da introdução, Allan Kardec já lecionando assim, olha, a base fundamental da doutrina espírita. O Espiritismo é o oposto do materialismo. Aí está. Servir a Deus, servir a mamão. O oposto do materialismo. Materialismo, mamão. Espiritualismo, Deus. Está aí. As ideias estão colocadas. Basta nós outros percebermos a dimensão e a grandeza das mesmas. Consequentemente, quando ele assim trata, quando ele diz que o Espiritismo é o oposto do materialismo, o materialismo está calcado em que valores? Valores em que nos sobreleva o orgulho, a vaidade, o egoísmo. São as conquistas das coisas efêmeras que ficam na Terra. Não estamos aqui falando das nossas necessidades, substancialmente aceitas por qualquer um de nós, dentro daquelas que nos fazem viver, né, dignamente. No mesmo livro, na mesma introdução, no item 6, nós encontramos Allan Kardec nos ensinando assim, que Deus é eterno. Veja que diferença. Que Deus é imutável, que Deus é imaterial, que Deus é único, que Deus é onipotente, que Deus é soberanamente justo e bom. Em nenhum momento ele colocou que Deus tenha aqui uma condição de rancor, de inveja. Colocou ele no patamar em que nós não o compreendemos certamente. E tirou o Deus antropomórfico das nossas ideias e trouxe o Deus divino, divinal. Tanto é que ele pergunta, que é Deus? É a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que acredito que vocês sabem decor já. Ele não perguntou quem é Deus, ele perguntou que é Deus. Se ele perguntasse quem é Deus, Deus é um sujeito melhor que nós. É essa a ideia que é passada.
que ele é um indivíduo que tem alguma constituição orgânica que nós conhecemos e que é esse indivíduo um pouco melhorado, que é Deus. Ele pergunta, que é Deus? É uma essência divina que não está na nossa percepção compreendê-lo ainda, a não ser senti-lo, percebê-lo. Mas compreender de fato, nós não compreendemos. É a essência primeira, o Criador de tudo que nós conhecemos, é a resposta que ali está. Que Deus criou o universo, não é a Terra, um mundo limitado e ainda muito carente de evolução. O universo, que abrange todos os seres materiais e imateriais. É esse Deus que nós devemos perceber. Tudo que é criação, que está na nossa percepção dentro do âmbito material, que a nossa organização fisiológica nos permite perceber, e aquela que ainda foge dessa nossa percepção, seja auditiva, visual, ou nas outras percepções que nós temos. Que os seres materiais, que somos nós outros, no mundo em que nós estamos constituídos, certamente o mundo visível ou corpóreo, conforme nós colocamos, e esses seres imateriais no mundo invisível, ou o mundo espírita, é o mundo, então, espiritual. E nos coloca. E Jonas de Ângeles em Espírito vem corroborar essa ideia de forma enfática nas suas obras, dizendo assim, que o mundo espírita, então, é o mundo primitivo. É de onde nós proviemos. Se eu sou um ser imortal criado à semelhança, e quando foi dito que nós fomos criados à semelhança de Deus, não é em matéria física, a não ser que Deus seja matéria física. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus em espírito, porque Deus é esse ser universalmente falando em espírito. Consequentemente, a compreensão errônea desse Deus antropomórfico nos leva a humanizar Deus e diminuí-lo, trazê-lo até nós, ao invés de nós nos emanciparmos para nos aproximar de Deus. É o que a doutrina espírita propõe. Jamais podemos trazer o mais para o menos. Sempre o menos vai evoluir para o mais, em todas as configurações que nós pensarmos, especialmente na evolução intelectual e moral. São os dois aspectos, então, que a doutrina espírita nos traz como requisitos inquestionáveis para a nossa evolução. Desenvolvimento intelectual e moral, sendo que o intelectual precede o moral, porque aquele que é ignorante das coisas ele não tem conhecimento de avançar e de evoluir naquele quesito. Então, entender, compreender, para depois, então, termos avanços morais. Nesse quesito, então, diz que todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais, exatamente compõem os dois universos. O universo da materialidade, que é o mundo onde nós vivemos, consequentemente, que é o mundo secundário. Só que nós vivemos na Terra como se a Terra fosse o único local que nós deveríamos estar. Esquecemos, ou pelo menos parcialmente esquecemos, e alguns de nós faz questão de não lembrar mesmo, que somos esse espírito imortal e que estamos em um momento, em uma organização física, com uma personalidade nesse momento, para desenvolver padrões de conhecimento e de moralidade. E que a vida se finda ali. Logo ali. Para mim e alguns outros que não conseguiram fazer o tempo parar, logo ali. Não é isso? Estamos mais próximos do que muitos. Porém, o logo ali é apenas o decesso orgânico, fisiológico, porque o meu espírito e o de todos nós simplesmente vai deixar o casulo, a nossa vestimenta carnal, para seguir a sua viligiatura espiritual. E levaremos conosco as nossas percepções, as nossas ações, as nossas realizações, e estaremos novamente no mundo primitivo, que é o mundo imaterial. Porém, a maioria de nós outros vive na Terra como se única vida houvesse, e as conquistas efêmeras são as mais preponderantes. E deixamos os requisitos das percepções no âmbito do espírito e do nosso crescimento para depois. E muitos de nós o depois já faz alguns milênios que não vem, porque nós morremos, renascemos e o depois não chegou, porque nós não resolvemos pautar-nos nas diretrizes que Jesus nos convidou pelo menos há 2000 anos atrás. Então o mundo espírita, gente, é o mundo normal, é o mundo do espírito. E o mundo material é o mundo secundário, é o mundo então que nos é oportunizado aqui estarmos
para a realização das nossas tarefas, dos nossos compromissos. Vejamos ainda na introdução, no item 17, ele nos coloca a seguinte ideia. O codificador propõe um estudo sério. Quem vem à casa espírita e não tem seriedade no seu estudo, está enganando a si próprio. Porque nós não enganamos ninguém, vocês sabem disso já, né? Nós não enganamos ninguém, nós enganamos a nós mesmos. Nós fazemos corpo mole conosco mesmo, nós passamos a mão na nossa cabeça, os outros também passam a mão na nossa cabeça. É nós que ficamos nos dando desculpas, né? Hoje vou lá, não está chovendo hoje. Chegou visita em casa, não é isso? Chegou visita, né? E tantas coisas mais. E vamos adiando os nossos compromissos espirituais. Então, o estudo sério do Espiritismo terá o resultado, diz Allan Kardec, de guiar os homens que desejam esclarecer-se, mostrando-lhes nesses estudos um fim grande e sublime, o do progresso individual e social, e o de lhes indicar o caminho que conduz a esse fim. Se eu quero estar melhor na minha vilejatura carnal e depois fora do corpo físico em espírito, eu tenho que demandar os estudos. Porque se eu não estudo, eu não sei. Se eu não sei, eu não faço. É melhor ficar ignorante, porque o Espiritismo cobra muito. Vai ficando. Mas Jesus foi muito enfático. Nenhuma ovelha se perderá do redil do meu Pai. Posso demorar mais no sofrimento, mas que eu vou ter que chegar também, eu vou chegar nesse contexto. Ele não nos chamou de ovelha, evidentemente, ele fez uma analogia, né, com o rebanho das ovelhas, né? Que nenhum de nós espíritos ficará no atraso, ficará na ignorância, ficará na maldade. Todos nós estaremos pela nossa disposição íntima e livre-arbítrio ou por circunstâncias impostas pela própria lei natural que nos envolve. Então vamos ver. O estudo sério da doutrina espírita nos leva a compreender a nossa finalidade na vida na Terra, sem dúvida. E dessa forma, nos incita a evitar esforços, desenvolver esforços para as mudanças necessárias. Se o Espiritismo é o oposto do materialismo, o que ele nos convida? A exercitar os valores que sobrelevam a alma. Se o que nos prende às questões da materialidade, e diz Leon Denis na sua obra No Invisível, que nós nasceremos na Terra enquanto precisarmos das coisas da Terra, é bom ficar bem patente, que enquanto nós vivermos na Terra, é porque âmbitos do egoísmo e do orgulho ainda fazem parte da nossa natureza. Consequentemente, nós não sublimamos ainda o amor e a caridade nas nossas vidas. Né? Caridade. Né? Mamão a mamão. Deus a Deus. Mais se pedirá. A quem mais pede? A nós outros que mais foi ofertado. Então veja bem, na parte terceira do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar leis morais. E lá nós vamos encontrar a lei do progresso e a lei do trabalho, que nos convida exatamente a desenvolver essas aptidões, essas competências, para que nós desenvolvamos. É o trabalho lá na firma que eu faço? É lá na cozinha que eu lavo a louça para a dona Sônia? Não, isso é natural da nossa vida, está falando do trabalho, do desenvolvimento espiritual. Porque as coisas da nossa vida, isso já é uma obrigação rotineira. A busca pelo ganha-pão, pelas nossas conquistas diárias, isso é uma parte natural. Faz-nos progredir? Faz, sem dúvida nenhuma. Eu exercito as minhas competências, eu aprendo a ter critérios de horário, obediência, desenvolvo as minhas aptidões que faço. Porém, ele está falando do progresso espiritual. Nos ajuda exatamente a desenvolver as nossas almas para que nós então tenhamos a felicidade como já uma porta de entrada nesse momento. Voltando então ao Evangelho segundo o Espiritismo, que aqui está posto, no capítulo 18, nos itens 10 e 12, vou trazer para vocês a seguinte ideia. No 10, muito se pedirá àquele que muito se houver dado, e maiores contas tomadas àquele a quem mais contas se haja confiado. Lucas 12, capítulo 47 e 48 versículos. Vou repetir, preste atenção. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Coloquemos sempre nesse ângulo que nós somos companheiros, participantes da seara e do movimento de Jesus. No 12 ele diz assim: principalmente ao ensino dos Espíritos é que estas máximas se aplicam, especialmente a mim, que estou
observando e compreendendo os ensinos dos Espíritos, especialmente a mim. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratica, é certamente culpado. Então, se eu me sinto tão feliz em titular-me cristão, e ainda mais um cristão espírita, e não faço esta caminhada, consequentemente eu sou culpado, porque eu sou conhecedor. Quanto mais eu sei, mais responsabilidade para a lei natural. Mais o processo do sentimento de culpa vai se expressar em mim, em um determinado momento da minha vida. Quanto menos eu sei, menos responsabilidade. Assim é no nosso Código Civil, Penal e assim por diante. A culpa é em decorrência do conhecimento do faltoso, senão terá certamente aí as atenuantes. O Espírito Joana de Ângeles, ela nos chama a atenção, e acredito que também vocês conheçam, sobre a reforma íntima. O Espírito Herculano Pires fala em desenvolvimento espiritual, a mesma coisa. Desenvolver o meu espírito é melhorar as aptidões do amor e da fraternidade. Reformar-me intimamente é deixar os egoísmos, as vaidades, a prepotência, a intolerância, o desamor, para habilitar-me em reformar tudo isso para processo de harmonização com o universo que me envolve. Consequentemente, Divaldo Franco, no livro Seja Feliz Hoje, no capítulo 4, da mesma Joana de Ângeles, ele coloca assim, mudanças. Olha o convite para mudanças. A doutrina espírita é forrada de convite para mudanças. Se nós não mudamos é porque não queremos. E se nós não queremos, pagamos o preço. Porque nós sabemos. Se não fazemos, não fazemos deliberadamente. Então ela diz assim, renova-te sempre e caminhará com segurança no rumo da plenitude. O que é renovar-me? É começar compreendendo, entendendo e fazendo com que a minha vida no dia a dia tenha diretrizes diferentes. Eu sou aquele que xinga, eu já vou me policiar no xingamento. Eu sou aquele que ainda está no botequim, eu vou me policiar com relação ao botequim. Eu sou aquele que ainda tem deficiências nesta ou naquela outra área, eu vou começar a me policiar. Essas diretrizes são diretrizes de segurança. Eu vou mudando, porque nós não somos aquele que sai daqui hoje do centro espírita e já compreendeu e a mudança fez como uma flor que desabrochou. Feliz daquele se puder fazer essa caminhada de uma forma tão abrupta. Porém, nós outros temos dificuldades em renovar valores íntimos. Cada um de nós, encontramos na revista de 1862, Allan Kardec colocando lá sobre as opiniões, capacidade de compreensão de cada um. Se nós pedirmos para cada um falar do servir a Deus e a Mamon aqui hoje, e cada um tiver 1 minuto para falar, cada um vai falar segundo o ângulo de visão que compreendeu. Possivelmente, um não abordará da mesma forma que o outro. Especialmente se nós formos fazendo isso individualmente, sem que um ouça o outro e copie a fala do outro. Nós somos assim. Cada um de nós tem uma capacidade de compreensão do universo que o envolve. Porém, quando nós chamamos em mudança, renova-te, essa renovação tem que ser igual para todos. Se o meu problema está nesta área, a minha dificuldade está nessa diretriz, todos nós estamos praticamente no mesmo campo. Porque se a nossa falha ainda está nas mudanças comportamentais com relação ao segundo mandamento, que é amar o próximo como a nós mesmos, é aí que todos nós ainda precisamos renovar esses valores, que Joana de Ângeles nos coloca, então, em mudanças. E ela avança dizendo assim, renovação é vida, e mudança de conduta para melhor é impositivo do processo de evolução. Ela coloca que é impositivo. Eu não vou ficar amorfo, eu não vou ficar na rede, não tem como ficar na minha cadeira de balanço, não tem como ficar para trás. É a ovelha que não ficará perdida. Então, todos nós, nesse processo de renovação é vida e mudança é conduta para melhor, nós temos que fazer o caminho agora. Eu já sei o que é que está me prendendo de fazer as minhas mudanças. Um dia eu fiz uma palestra, foi legal.
não foi nem Maringá, sobre as drogadições, que é a nossa área, né? Então, aquele dia eu fui convidado para fazer sobre as drogadições, falei sobre as drogas, né? Nós temos o evite primeiro gole, assim por diante, né? Aí o indivíduo estava lá no cantinho, né? Num cantinho, assim, e a cadeira dele batia, ele encostava na parede, assim. Quando eu terminei, ele falou assim, mas se até Jesus bebeu? Eu falei, então você fique bebendo. E o despertamento é individual. Quer dizer, o que eu falei para ele não teve relevância, porque ele quer continuar bebendo. Então, se o que eu estou falando para vocês não tem relevância, continuem da forma que estão. Mas, a doutrina espírita é enfática. Vocês já ouviram falar isso bastante aqui. Que a gente pode chegar pelo amor ou pela dor. É uma situação assim, mas ela é assim. Né? Ou nós despertamos e fazemos a nossa caminhada de mudança, porque realmente eu compreendi e eu estou então disposto a mudanças íntimas para mim mesmo, para o meu bem-estar. Ou então eu chego pela dor, os processos de dor. O processo de dor é para aquele então que fumou 20, 30, sei lá quantos anos e o câncer vem bater as portas. É aquele que bebeu e a questão cirrótica ou estomacal vem bater as portas. E nós temos uma colocação muito clara aqui na Terra, não temos? Aqui se faz, aqui se paga. Mas isso é um ditado certeiro. Alguns começam a pagar antes de morrer ainda, dependendo da coisa que nós fazemos aqui. Algumas vezes é aqui mesmo. E nós que compreendemos que a vida continua por aqui mesmo, nós vamos avançar nela daqui a pouquinho. Vejamos então, na Gênese, no capítulo 1, Caracteres da Revelação Espírita, eu fiz um apanhado para abrir esse tópico aqui para nós. Veja bem, lá no item 34, Allan Kardec coloca assim, a pluralidade das existências. O que é a pluralidade das existências para nós? O que é, gente? O que é? Os estudiosos do nosso passado chamavam de palingênese. Sempre existiu na Terra a palingênese. Allan Kardec colocou como reencarnação. Palingênese é reencarnação. Pluralidade das existências é reencarnação. Não é invenção da doutrina espírita. É lei natural. Ninguém reencarna porque a doutrina espírita, a partir de 1857, falou que tem que reencarnar. O processo da humanidade é assim desde que nós nos conhecemos por gente aqui nesse planeta. Sempre foi assim. Então, a pluralidade das existências, diz a Gênese, é uma das leis mais importantes reveladas pelo Espiritismo. E Joana de Anjos diz que é a mais bonita que tem. Olha só. É a mais importante e a mais bonita. Por quê? Porque não me manda para o inferno. Mas também não me dá o paraíso. A reencarnação me dá exatamente a possibilidade da recuperação da minha falta, da renovação do meu valor. É isso? Então, diz ela assim, no sentido de que demonstra a realidade e a necessidade para progredir. Por essa lei, o homem explica todas as aparentes anomalias que a vida humana apresenta. Vivemos então em um planeta, rapidamente, de segunda esfera de evolução. Veja só como nós somos atrasadinhos ainda, né? Mundo primitivo, o nosso mundo de expiações e provas. E qual a projeção da Terra? Para o mundo de regeneração. Estamos em um processo de transição, estamos mudando. Né? No próximo milênio, ou nos próximos milênios que aí estão, a Terra deixará de ser esse palco de tantas dores e sofrimentos como nós estamos acostumados a observar, para ser um palco de seres em melhores condições, moralmente falando e intelectualmente também. Consequentemente, essa transição planetária é o processo em que a espiritualidade, através de todos esses trabalhadores, mais de 400 obras de Chico, mais de não sei quantas de Divaldo e tantos outros obreiros, vem esclarecer a doutrina de Jesus. A doutrina que é amor, nos dando todas as diretrizes necessárias. Nenhum de nós pode alegar ignorância com relação a amar o próximo como a si mesmo. Talvez até amando a Deus com medo ainda, porque trazemos o medo de Deus, apesar dele não incutir medo em nenhum de nós. Mas nós trazemos o medo, por quê? Porque o sentimento de culpa, né, o negativismo que nós trazemos ainda nos amedronta perto do Criador. Não precisa nem ser do Criador. Aquele que se apresenta na frente do juiz e tem culpa, já se amedronta na frente do juiz.
Aquele que considera o Criador como juiz, já se amedronta nesse contexto. Mas Deus não é juiz. Deus colocou a lei natural. E Ele colocou a lei natural aonde? Allan Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Acho que é 621, 625. Na consciência. Olha só. Então, se a lei de Deus está escrita na nossa consciência, precisa alguém para nos julgar? Por isso que nós somos julgadores de nós mesmos. O processo de culpa e as perturbações físicas e espirituais começam aqui mesmo. O nosso psiquismo fala por nós. E fala grandemente. Veja bem, nós aqui estamos para resgatar débitos. O que é resgatar débitos? Pagar conta. Processos expiatórios é quando nós olhamos a Terra com os seres das mais difíceis condições, fisicamente e psicologicamente falando. É resgate, é pagamento de conta. É a bebida do ontem que ocasionou o problema cirrótico e o reencarnar, então, com um problema no fígado que não tem resposta hoje. A resposta é no ontem, não é isso? Resgate. Então, consequentemente, também para adquirir valores. É um processo de provação. Quando eu desenvolvo, então, oportunidades de humildade, a paciência, a resignação e tantas outras condutas se fazem presente na minha vida, eu estou provando que eu estou desenvolvendo valores. Dá licença que a água que está do lado, os professores falam o dia inteiro, né? Como chama isso, gente? Chama-se lei de causa e efeito na doutrina espírita, não é isso? Ação e reação escreveu André Luiz através de Chico Xavier. Uma obra inteirinha, ação e reação. Bom, aqueles que são estudiosos da física, etc, sabem que o indivíduo diz que se a borboleta bater asa lá na China, tem um reflexo não sei aonde, não é isso? E nós? Se nós causamos uma ação aqui, uma reação automática. Se a minha ação é boa, a reação é boa. Se a minha ação é negativa, a reação é negativa. Se a minha ação é neutra, negativo, porque a ausência do bem já é um mal. Olha só. A ausência do bem já é um mal. A ausência do bem não é outra coisa, é o mal. O bem só é o bem. Quando uma ação é boa, a reação é boa. A todo ato, então, da vida moral do homem corresponde uma reação semelhante dirigida a ele, seja nesta reencarnação ou numa próxima. Isso é inquestionável. Nós somos a consequência do nosso passado. A leitura de mim hoje é exatamente o reflexo do ontem para a postura de hoje. O meu amanhã estou construindo hoje. É nessa diretriz que nós devemos nos olhar. Para saber o que eu fui ontem, basta olhar o que eu sou hoje. Como eu estou hoje. Isso é claro. Nas competências das mais variadas possíveis, cada um pode se autoavaliar. É assim que nós procedemos. Só que nós olhamos o passado e achamos que eu devo ter sido o rei fulano de tal, não é isso? Matou todo mundo, fez um monte de problema, mas queria ser rei. Ninguém olha para o passado e fala, não, eu fui uma pessoa humilde, consegui melhorar a minha moral, consegui melhorar as minhas relações humanitárias, consegui o perdão de alguém que eu fiz muito mal lá atrás, né? Nós não pensamos assim. Pensamos em olhar o passado e vermos se nós formos uma figura dentro do campo da honorabilidade material e não dentro do campo da respeitabilidade espiritual. Então, esse olhar ao passado, se fizermos o bem, estamos bem. Se fizermos o mal, estamos mal hoje. Esse mal é sempre um dano à nossa organização física e à organização psíquica que vem do nosso psiquismo e, consequentemente, daqueles que estão no nosso entorno. Então, a lei de causa e efeito, ação e reação, nos atingirá sempre. Não vamos considerar que a minha inércia de hoje não terá um reflexo negativo no amanhã. Terá. O grande reflexo negativo da inércia de hoje é que no amanhã eu terei consciência e terei muita dificuldade para realizar aquilo que eu aprendi. Porque lá eu sabia e não fiz e tinha os recursos, tinha as ferramentas. Me foi dadas as ferramentas. Vou falar delas daqui a pouco. Então, de duas espécies são, Allan Kardec chama de vicissitudes, as dificuldades da nossa vida.
ou promanam de duas fontes bem diferentes, ele diz, né? Uma tem suas causas na vida presente, outras têm suas causas na vida do passado. Quando nós adentramos a doutrina espírita, isso fica mais fácil de ver. A pessoa fala, nossa, espírita gosta de sofrer. Claro que não, ele sabe porque sofre, é diferente. Então você tem mais paciência, você é mais resignado do que aquele que não sabe, ou então não entende, e que pensa que a vida é só esse reflexo material. Consequentemente, ele ainda discorda desse Criador antropomórfico que ele compreende como esse Deus humanizado. Veja bem, André Luiz, com Francisco de Assis, escreveu essa obra, Ação e Reação, que nos ajuda a compreender essa dinâmica. Para fechar talvez essa temática, queria fazer uma lembrança do livro A Gênese. É a quinta obra da codificação. Porém, no capítulo 14, vocês vão encontrar exatamente uma relação ali dita assim, fluido cósmico. Se nós não entendemos que nós somos uma energia, que nós vivemos nessa energia, nós ainda estamos muito atrasados no conhecimento que nos cabe desenvolver e a ciência espírita nos traz. Por quê? Porque se eu não sei, eu não faço, e se eu não faço, eu fico para trás. E se eu fico para trás, eu vou ter que sofrer mais depois para fazer aquilo que os outros já fizeram. Então, lá no item 13, diz assim, vou só levantar a ideia para vocês depois fazerem um estudo a respeito. Os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são propriamente falando a atmosfera dos filhos espirituais. É, enfim, o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do sol. Olha só. No 15 ele complementa. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este age sobre os fluidos como o som age sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Por que estou falando isso, gente? A minha voz vai até onde a força da minha expressão conduzir através do quê? Do ar. É o ar que leva a minha voz. Um grito, um som, tivesse aqui acústica, né? Aonde vai? O som leva, o ar leva. E o pensamento? O pensamento é o fluido cósmico universal. Então tem como me esconder? Tem como pensar e ninguém vê o meu pensamento? Só os materiais, né? Só os humanos. Os espíritos iguais ou superiores a mim saberão o que eu estou pensando. Tem como ficar no meu quarto pensando coisinhas? Tem, não tem? Mas está escondido. Tem como pensar numa maldade, qualquer coisa, e ninguém sabe disso? Ou coisas que nós imaginamos aí, ou que nós fazemos escondido dos outros. Tem algo escondido da espiritualidade? Não tem. E quando eu estou fora do corpo físico, vem à tona essa percepção? Vem. Aí onde Divaldo Franco diz que chega para nós, então o tal do sentimento de culpa, dizer, não é isso? O tal do sentimento de culpa é exatamente aquilo que aflora em mim, que eu conscientemente sabe, puxa, eu fiz errado. Eu devia ter feito diferente, fiz errado. Então quando eu penso, a minha ação de pensamento vai nessa diretriz. Por que trouxe essa ideia? Porque nós vamos encontrar no capítulo 13 do Evangelho, exatamente no item 10, o Espírito Protetor nos coloca assim: amigos, de 1000 maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. E aí? Por que é que o Espírito Amigo disse, o Espírito Protetor nos diz que nós podemos fazer a caridade por pensamento, por palavras e por ações? Ué, estou pensando aqui para fazer a caridade para alguém? Mas se eu não compreender que o meu pensamento evolui e vai até onde eu estou direcionando, eu não vou nem fazer oração. Quanto mais pensar, bem para o outro. Nós temos já que compreender que o nosso pensamento é uma ferramenta de trabalho. Por que nós fazemos a oração? Pelos mortos, pelos vivos, pelos doentes, pelos obsidiados. Está lá no capítulo 28 do Evangelho. Justamente porque nós estamos direcionando o nosso pensamento e nós vibramos então no fluido cósmico que está entre nós e o nosso pensamento vai como energia benéfica àquele outro. O oposto é verdadeiro? Claro que é. Estou com uma raiva do fulano, a raiva vai? Claro que vai. Claro que vai. E o outro recebe? Recebe. Se ele estiver com raiva, também recebe. E aí fica raiva de lá e raiva de cá. E daqui a pouco sai chispa, né? Se encontrar, sai chispa. Porém, se eu já estou numa atmosfera melhor, a raiva do outro não me atinge, porque eu estou em paz e harmonia. Então, o nosso pensamento é a ação produtiva de caridade, como a nossa fala.
E se eu verbalizo, ela procede do meu íntimo. Consequentemente, a minha reflexão verbaliza e chega ao meu semelhante. A ação é diferente. Para mim agir, eu tenho que pensar, não é isso? Eu tenho que estar irmanado por esse cosmos que me envolve, consequentemente, eu vou fazer esse diferencial. Veja bem, Irmã Rosália, no mesmo capítulo, eu gosto muito dessa Irmã Rosália, né? Não sei se eu a conheço, mas eu gosto muito dela. É assim, de mil maneiras se fazer a caridade, não é isso? Mas ela diz assim no capítulo 13, item 9. Desejo compreendais bem, veja o que ela diz, gente. Que seja a caridade moral. Gente, levado em uma cesta básica, nós sabemos, né? Mas é a caridade moral que é? Ela diz assim, desejo compreendais bem que seja a caridade moral, que todos podem praticar, todos podemos praticar. Que nada custa materialmente falando, porém, que é a mais difícil de exercer. Aí ela remata isso com o meu grupo, faz assim, a caridade moral consiste em suportarem-se umas às outras as criaturas. Nós nem nos suportamos. Tá? Ela tem toda a razão. E nós já achamos que somos bonzinhos, lá no dedo, no fundo, no jogo, no mato, no roubo, né? Já achamos que somos um homem de bem, né? Estamos longe disso, né? Os valores ainda estão lá longe da realidade. Se o outro falar alguma coisa, a gente já redargue, né? Se a esposa já chegar, a gente atravessa, não é isso? Nós não suportamos nem as famílias, quanto mais os outros fora. Lá na fila do caixa do mercado, do banco, nós estamos sempre irritadíssimos. Não nos suportamos. Não nos suportamos. Ela tem toda a razão. Difícil é aquele que já traz uma generosidade, uma paciência intrínseca, que consegue ouvir o outro, perceber o outro, ter um momento de reflexão, mesmo não gostando, mas né, ter essa paciência, né? E ela diz, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, a gente chama de mundo inferior, tá? E é mundo inferior mesmo, de segundo grau de evolução, onde vos achais por agora encarnados. Veja bem, o axioma espírita, a máxima espírita, qual é? Fora da caridade não há salvação. Veio exatamente quebrar aquela ideia errônea que fora da igreja não há salvação. Então, se a pessoa não está na igreja, não vai melhorar-se espiritualmente. Fora da caridade não há salvação. Se fora da caridade não há salvação, eu estou fazendo a caridade? Hein? Eu estou buscando a minha salvação? Estou? É claro. Ou falta alguma coisa. Tem ciência que precisamos desenvolver uma equação matemática aqui para entender. Ou uma física quântica. É fácil, não é? É fácil. Vejamos então. Allan Kardec escreveu um capítulo, está aqui, ó. Capítulo 25, dia 15. Fora da caridade de uma salvação. Todos vocês conhecem, de trás para frente, do meio para trás, né? Todos vocês conhecem com certeza. Mas no item 8 ele diz assim, a máxima fora da caridade de uma salvação assenta num princípio universal e abre todos os fluidos que Deus que deu acesso à suprema felicidade. Veja só. Todos que dão acesso à suprema felicidade. E aí nos remete, fora da caridade de uma salvação, ao princípio basilar de Jesus, amar o próximo como a si mesmo. Tem como fazer a caridade sem amar o próximo? E tem como aprender a fazer a caridade se não é amando o próximo, desenvolvendo para com o próximo os valores que nós não temos? Tem como eu aplicar humildade só para mim lá no meu quarto quietinho, lá ouvindo uma música? Não, beleza, né? Sossegado, estou numa paz, uma harmonia, né? Mas e daí? A relação com o outro, como diz a irmã Rosária, eu tenho a mesma paz e o mesmo sossego? Possivelmente não temos. Vamos ver rapidamente, porque o tempo aqui é sério, né? Vejamos assim, gente. Todos vocês sabem o que é a caridade, certamente. Mas vocês sabem o que é a filantropia? Vocês sabem o que é assistencialismo? Vocês sabem o que é assistência social? E vocês sabem o que é a caridade? E aí? Será que nós fazemos caridade, assistência social, assistencialismo ou filantropia? Nós agimos algumas vezes maquinalmente na vida, né? Sem nos aprofundarmos. A doutrina espírita é esse manancial de entendimento. Filantropia, gente, está relacionado sim a dar alguma coisa, o poder dar algo, mas o indivíduo pode estar lá em Brasília assinando um cheque, ele não sabe nem para quem foi. Ele não precisa ser religioso, ele não precisa ter religião, nada disso. Ele ajudou uma biblioteca, ajudou uma instituição, qualquer coisa. Ele nem sabe para onde foi o dinheiro, ou pelo menos ele não tomou nem conhecimento, ou seja,
ele é um exemplo assim, de voluntariado mais distante da aproximação com a finalidade daquele recurso. Pode ser que tenha filantropia, num aspecto diferente, mas ela está baseada, calcada nesse aspecto. E o assistencialismo? Eu me recordo de uma reunião com o prefeito aqui em Maringá, que não vou falar qual foi, que ele diz assim, nós estávamos reunidos assim, como se fosse vocês, e tudo é entidade. Vocês que fazem o assistencialismo, eu olhei para aquele prefeito e falei, isso não vai ajudar nada nós da assistência social. Porque não sabe nem o que é assistência social, falou em assistencialismo. Né? Assistencialismo é exatamente uma conduta, então, que busca o populismo, talvez ele fizesse. Né? Ou quem entra lá no Provopar, a esposa dos prefeitos, fala um populismo, um assistencialismo. Né? Ah, vou recolher roupa, vai para o fulano, vou recolher calçado, vai para o ciclano, né? Mas aí não existe uma profundidade. Então, é assim uma ação coletiva, uma ação estatal, uma ação grupal ou individual, porém ela ainda está carente de alguns requisitos que nos levam à assistência social. A assistência social já é algo mais aprofundado. Aqueles que já militaram em conselho, na assistência social municipal ou das casas, devem conhecer. Veio com a LOAS, a Lei de Organização da Assistência Social, lá em 2012, né? Lá no artigo 1º diz assim, a assistência social é direito do cidadão. Veja que diferença. É dever do Estado, é política de seguridade social não contributiva, que provê os mínimos sociais realizado através de um conjunto integrado de ações e iniciativas. Então veja, já é um conjunto integrado de iniciativas, é um direito do cidadão, é uma forma então de sobre-elevar de vida. Eu não dou mais só a cesta básica, né? Que é a varinha, que é o peixe, né? Eu já dou a varinha para ele aprender a pescar também. Vou dar-lhe a oportunidade de emancipar-se. Aí nós já chegamos numa assistência social mais perto da caridade. E o quarto aspecto é a caridade. Aí a caridade envolve valores que será que nós temos? Diz lá assim, benevolência, bom coração, compaixão. Aí já está o âmbito que define a caridade. Eu sou esse benevolente? Eu tenho bom coração? Eu tenho compaixão? E ainda avança dizendo assim, a prática da caridade é indicador de elevação moral e caracteriza a essência do ser humano. Amor ao próximo, bondade, indulgência, perdão, compaixão. Veja que a caridade caminha por um aspecto de profundidade. Né? Eu gosto sempre de dizer que se nós aqui tivéssemos hoje a oportunidade de ter 2 cestas básicas igualzinhas, assim, fechadinhas, para entregar na casa A e na casa B. Uma dão para mim para entregar na casada, mas eu estou tão assoberbado, só perto do endereço, boto no GPS e tal, chego lá, bato o pau, olha, nada, Celso pediu para mim entregar uma cesta básica aqui, ó, tá? Tchau, obrigado, estou atrasado, né? Deus abençoe aí. Só de boca, né? A outra pessoa perguntou, aonde que é essa residência? De quem que é? Quem mora lá? Ah, é um senhor. Ah, tem 2 filhos, 3 filhos, tem um doente. Ah, não tem mais o marido, o marido abandonou. Enfim, começa a preocupar-se com a família. E sai com um pensamento de bondade, um pensamento de reflexão. Chega lá, se identifica, né? Entrega a cesta básica. Pergunta, será que precisa de mais alguma coisa? Será que eu poderia ajudar com mais alguma coisa? A senhora está frequentando? Não está? Eu poderia voltar para lhe ajudar? Dá para perceber a diferença entre um e outro, gente? Um está produzindo, porque essa essência do amor já lhe faz presente. O outro é assistencialista, é um filantropo, o que é o outro? E quem é que lê o nosso pensamento, segundo a Gênese? Deus que tudo vê através dos seus espíritos, seus propósitos. Tem como me enganar? Nossa, eu entreguei tanta cesta básica lá que cheguei a ficar descadeirado. Não aguentava mais pedir cesta básica, não é isso? Valeu alguma coisa para a minha mudança? Realmente foi o sentimento fraternal? Veja, aí vou voltar então a 621, onde está escrito a lei de Deus, na consciência, né? Na consciência. Por que na consciência? Porque Manuel Filomeno de Miranda escreve no livro Transição Planetária, na introdução, assim, que o homem vem exatamente do instinto, desenvolve a inteligência, né? Desenvolve a consciência e desenvolve a sua ida ao Criador. Instinto, inteligência, consciência, Criador. Onde está escrita a lei de Deus? No instinto? Não. Na inteligência? Não. Por que na consciência?
Porque eu já tenho a ferramenta necessária desse desenvolvimento, já se faz presente em mim. É quando eu vou cobrar a responsabilidade de mim mesmo. É quando está no sentimento de culpa, vai se fazer presente. Porque está na consciência, não está mais lá atrás, já está aqui. Veja bem, Joana de Anjos coloca aqui, quando no livro Mais se Pedirá, temática de hoje, fiz tudo isso para chegar aqui, gente, para vocês entenderem o que ela escreveu. Mais se pedirá. Quem somos nós? Nós somos só um pedinte que está aqui na casa espírita, gente? Ou nós já somos um ofertante antigo? O que é que nós temos para ofertar? O que é que eu estou dando realmente para mim mesmo e para o meu semelhante? Ou eu ainda sou um hebdomadário que ainda estende o chapéu o tempo todo? Nós já temos força, gente. Nós podemos ajudar. Nós podemos fazer força aqui em conjunto, aonde nós estivermos, para nós contribuirmos com a nossa evolução e evolução da humanidade. Afinal de contas, estamos em processo de transformação para um mundo de regeneração. Será que ficaremos aqui depois dessa morte física? Depende de cada um de nós. Se eu não estou fazendo nada, possivelmente eu possa ir para uma instância em que vai me fustigar mais os ânimos, para que eu, em situação mais difícil, repense as minhas ações e possa ter procedimentos diferenciados. Então, nesse livro Fonte de Luz, de Edivaldo Franco e Joana de Anjos, tem exatamente uma página intitulada assim, Mais se pedirá. Eu trouxe alguns tópicos porque ela é grande, mas Joana diz assim, que ao reencarnarmos, nós assumimos compromissos com as realizações que deveremos desenvolver na Terra. Todos nós, deliberadamente, de livre e espontânea vontade, afirmamos, eu quero reencarnar, eu quero renascer, eu vou fazer isso, eu prometo aquilo, né? Nós fizemos aquele rosário de promessas. Joana coloca que nós rogamos a oportunidade e sabíamos dos desafios e dos enfrentamentos. Que nós aceitamos o compromisso, deliberadamente, com vontade própria, e assim agindo, assumimos o compromisso grave de servir na seara de Deus. Consequentemente, nós pedimos as ferramentas necessárias. Nós pedimos a saúde e ela está conosco. Geralmente, nós todos temos muito mais saúde do que problemas. Nós pedimos inspiração e ela não nos falta no dia a dia. Sempre temos orientações, inspirações, ajudas. Nós pedimos recursos materiais e normalmente nós temos até de sobra. Mas a sobra é sempre cumulativa e nunca de doação. É verdade ou não é? Todos nós acumulamos sempre. Apelamos para a ampliação dos serviços pelo caminho. Quando eu estou fazendo alguma coisa, eu já automaticamente acesso à espiritualidade e vai ampliando esse leque, porque eu vou pedindo oportunidades para renovar uma vez mais nesse crescente. E quando o organismo cambaleou, diz ela, quando envelhecemos, né, quando o pôr do sol chegou, diz ela, pedimos mais prazo e tivemos moratória. Conhecemos muito, talvez nós outros estamos na moratória. Recebemos muito, diz Joana de Anjos. Recebemos os procedimentos preparatórios. Recebemos apoio e deferimento. Nenhum de nós sai da espiritualidade sem muito avalista. Tem muito avalista para nós. Avalista é espírito amigo, que vai nos abençoar, nos ajudar durante toda a caminhada. Porém, a sementeira é nossa. O plantio é nosso. E a colheita depois do sentimento de culpa é nosso. É isso que Divaldo diz. Dificuldades. Pedimos dificuldades para a lapidação do nosso interior. Eu não quero moleza, eu quero dificuldade. Eu quero que tenha gente que vem aqui no céu me cobrando posições para que eu aprenda a ser mais humilde, mais pacienciosa. Eu pedi. Claro que eu pedi. Na minha vida como um todo. Não é isso? Libertação das paixões inferiores, nós pedimos. Menos vício, não é isso? Mais ações no campo da espiritualidade. De sintonia com essas ideias enobrecedores, então, ela diz assim, nesse livro Fonte de Luz, faze agora uma profunda reflexão entre o que recebeste e o que ofertaste. Muito se pedirá àquele que muito foi dado, disse com sabedoria Jesus. Aproveita o festival primaveril das horas para repartires luz e bênçãos. Há dores voluptuosas, espiando-te e pedindo-te ajuda aos gritos e em silêncio. Multiplica-se o número dos sem teto.
que os sem pão, sem trabalho, sem paz, fazem mais por eles. Os teus irmãos em penúria, em aflição. Acende luzes de esperança. Mitiga a sede de paz. Nutre almas e corpos com amor. Ajuda sem cansaço e sem cessar. O dia da libertação está sempre mais próximo e o tempo urge. Transforma pedras em pães, em educação, em luz. A noite agora se torna mais densa. Sê tu aquele que acende estrelas de caridade no firmamento plúmbeo. Quem muito recebe será sempre convocado a repartir em abundância, a fim de ganhar o salário da paz. Não adies, pois, a decisão de mais servir e mais amar ao teu próximo, em nome de Jesus, a quem amas e que muito te ama. E para fechar, eu busquei no livro Parnaso de Além-Túmulo, que é a primeira obra de Chico Xavier, com espírito diverso, não é isso? Ali tem uma fala de Cruz e Souza, que é o catarinense Cruz e Souza. Ele intitulou Caridade e nos chama a atenção para o seguinte aspecto. Caridade é a mão terna e compassiva que ampara os bons e aos maus ama, e perdoa misericórdia a quem para ser boa de bens paradisíacos se priva. Na mão radiosa que traz a verde oliva, da paz que acaricia e que abençoa, voz da eterna verdade que ressoa por toda parte, promissora e ativa. A caridade é o símbolo da chave que abre as portas do céu, claro e suave, das consciências libertas da impureza. É a vibração do Espírito Divino, em seu labor fecundo e peregrino, manifestando as glórias da beleza. Muita paz. Que Deus nos abençoe.